Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 10, capítulo 120, Dragão. Senhor Rookwood, justo quando Rookwood estava prestes a lançar um feitiço em Cyrus, Cyrus falou de repente, você acha que seu feitiço será mais rápido, ou a minha velocidade em matá-lo? Cyrus zombou sem virar a cabeça. Senhor, Rookwood ficou tão assustado que esqueceu de respirar, sua mão segurando a varinha tremia incessantemente, mas ele ainda não a abaixou. O vento uivante na costa pareceu parar, e até as ondas pareceram congelar. Rookwood sentiu que não conseguia ouvir um som, tudo estava parado, apenas seus pensamentos ainda corriam. Os movimentos do homem aterrorizante aos olhos de Rookwood eram tão lentos naquele momento, ele não virou a cabeça, ele não conseguia ver nada. Matá-lo levaria apenas um instante, muito rápido. A voz desse desejo ecoava repetidamente na mente de Rookwood. Seu talento nunca fora notável desde jovem, e ele originalmente não tinha chance de herdar a família Rookwood. Mais tarde, após a formatura, ele também não conseguiu se tornar um comensal da morte, pelo menos não a ponto de ser marcado com a marca negra, o que lhe permitiu escapar. Depois que seu irmão mais velho, Augustus Rookwood, foi preso em Azkaban devido à queda de você sabe quem, ele naturalmente tornou-se o herdeiro da família Rookwood e coincidentemente descobriu o segredo da magia antiga deixado por seus ancestrais. Se ele pudesse obter a magia antiga, sua vida medíocre poderia mudar, não mais apenas seguindo alguém, mas tornando-se ele próprio um líder. É fácil, apenas um feitiço. Mas e se falhasse? Rookwood não pôde deixar de se perguntar, e se o feitiço não atingisse? Este homem não o deixaria ir. Ninguém deixaria passar um inimigo que lançasse uma maldição da morte contra si. O pensamento de recuar cresceu na mente de Rookwood, seu braço balançando como uma régua segurada em uma ponta e puxada na outra. Mas aquela mão permaneceu erguida como se um monstro do desejo tivesse agarrado seu braço, forçando-o a agir contra Cyrus. A maldição da morte finalmente tomou forma. A uma distância tão curta, a luz verde refletida no mar, mesmo que a outra parte soubesse, talvez não fosse capaz de desviá-la. Nesse momento, Cyrus virou subitamente a cabeça. O fôlego de Rookwood falhou, e o feitiço quase colapsou. A maldição da morte voou incontrolavelmente, e a luz verde sinistra envolveu Cyrus. No entanto, Cyrus nem sequer se deu ao trabalho de desviar. Diante do feitiço verde, ele simplesmente ergueu uma mão e o desviou. A maldição de Avada Kedavra foi como um fogo de artifício verde no céu noturno, piscando e caindo no mar. Rookwood ficou atônito, sentando-se no chão, parecendo ter perdido a fé e como se sua visão de mundo tivesse desmoronado. Você bloqueou a maldição de Avada Kedavra. É importante saber que a maldição de Avada Kedavra é poderosa precisamente por não ter contrafeitiço e, geralmente, não poder ser bloqueada por magia. Se alguém invocasse um objeto para bloquear o feitiço, seria uma coisa, mas desviá-lo diretamente com a mão. Você chama isso de maldição de Avada Kedavra? Cyrus divertiu-se. Como a mais terrível das 3 maldições imperdoáveis, a maldição de Avada Kedavra não pode ser lançada simplesmente proferindo um encantamento. No livro original, Cálice de Fogo, Barto Crouch Jr., disfarçado de Moody, disse que se os alunos de Hogwarts usassem a maldição da morte nele, provavelmente no máximo lhe dariam um sangramento nasal. Sem uma intenção de matar extremamente forte, a maldição da morte é apenas uma casca vazia. E a maldição da morte de Rookwood, vamos chamá-la assim, no momento em que Cyrus virou a cabeça. A intenção de matar no coração de Rookwood já havia desaparecido sem deixar rastros, restando apenas o medo. Se tal feitiço pudesse matar alguém, então as artes das trevas seriam baratas demais. Eu avisei o senhor Rookwood. As palavras de Cyrus foram mais frias do que o mar noturno. Na realidade, ele nunca pretendeu deixar ninguém presente exceto Tonks partir. Os outros bruxos das trevas já haviam lançado maldições da morte contra Cyrus, e os duendes também não eram boas pessoas. Cyrus não gostava de matar, mas não se importava em eliminar alguma sujeira e poeira do mundo. Ele moveu gentilmente sua varinha, e uma bola de fogo acendeu-se no corpo de Rookwood. As chamas escaldantes envolveram-no instantaneamente. As chamas transformaram-se em cobras, abrindo as presas, devorando seus olhos, enterrando-se em suas órbitas oculares e queimando Rookwood por completo, de dentro para fora. Dokuro e os outros bruxos das trevas assistiram a essa cena com horror. Depois que as chamas consumiram Rookwood, não desapareceram, mas espalharam-se com o vento, formando instantaneamente um círculo que cercou a base da torre. Aqueles bruxos das trevas também foram queimados em fantasmas murchos nas chamas, tornando-se um fiapo de fumaça. Por fim, apenas Cyrus ainda caminhava no fogo, enquanto Tonks e Dokuro jaziam imóveis dentro das chamas. Poupar a vida de Dokuro foi, é claro, pelo manuscrito do duende Ragnok. Neste mundo sem um aluno transferido do 5º ano, Cyrus não tinha certeza se o duende que cobiçava a magia antiga tivera sucesso. Mas já que a outra parte estava ligada à magia antiga, a informação era valiosa. Após a morte de Rookwood, o poder do feitiço de silenciamento em Dokuro também desapareceu. Mas esse duende tinha muito mais fibra do que Rookwood. Mesmo com a morte iminente, ele não estava disposto a dizer uma palavra. Cyrus detestava a ganância inerente aos duendes. Eles lutaram várias guerras com os bruxos, tudo porque queriam obter mais direitos, até mesmo cobiçando as varinhas dos bruxos. A fabricação de varinhas é uma habilidade única dos bruxos, assim como os artefatos de duende. Essas partes derrotadas exigiam descaradamente que os bruxos divulgassem publicamente o método de fabricação de varinhas, mas permaneciam em silêncio sobre suas próprias técnicas de forja de duende. É como um certo país do outro lado do Pacífico pedindo que você entregue sua tecnologia para compartilhar com o mundo, enquanto mantém a tecnologia deles em segredo. Esse rosto ganancioso é nauseante. No entanto, sua postura desafiadora atual fez Cyrus olhar para ele com novo respeito. Em contraste, a natureza humana é complexa demais. Algumas pessoas são gloriosas e grandes, enquanto outras são piores do que ratos em um esgoto. Seu nome é Dokuro. Cyrus caminhou lentamente à frente dele, meio agachado. Diga-me onde está o manuscrito de Ragnok. Nunca. Já que você estava disposto a fazer um acordo com o Sr. Rookwood, por que não simplesmente fazer um acordo comigo, que sou mais forte? Cyrus retrucou. Olhando para o seu lado de duende, parece que você não valoriza tanto assim a magia antiga, não é? Ele acenou com a mão, e todas as varinhas dos bruxos das trevas falecidos voaram, alinhando-se à frente de Dokuro. É apenas uma mudança de colaborador. Não deveria fazer nenhuma diferença para você. Nenhuma diferença? Dokuro riu sarcasticamente. Na realidade, a diferença era enorme. Vejam bem, eles não tinham intenção de desistir da magia antiga. Se a magia antiga fosse realmente
realmente tão poderosa quanto o registrado no manuscrito de Ragnarok, eles naturalmente não estariam dispostos a abrir mão desse tesouro. Acontece que o manuscrito era um pouco difícil de decifrar, e foi por isso que fizeram tal acordo com Rookwood. Além disso, eles não pretendiam realmente entregar a magia antiga. Em vez disso, planejavam matar Rookwood e seu grupo imediatamente após obter todas as varinhas que Rookwood prometera. Eles queriam as varinhas. Eles também não desistiriam da magia antiga. Apenas aconteceu de Cyrus aparecer de repente, deixando Dokuro um pouco perdido. Cyrus era claramente diferente de Rookwood. Ele era mais forte. E muito mais forte. Ele não ousava cooperar com Cyrus. A outra parte estava fora do controle deles, e o risco era grande demais. O melhor jeito era eliminar a outra parte aqui. Os olhos de Dokuro brilharam com ansiedade e crueldade, o que fez Cyrus sentir que algo estava errado. O que você está esperando? Esperando pela sua morte. Dokuro olhou para o céu e disse com uma risada sinistra. Quase no instante em que ele terminou de falar, Cyrus sentiu a torre começar a tremer e balançar. Esta torre solitária construída no penhasco marinho parecia estar prestes a desmoronar. No momento seguinte, uma imensa sombra negra obscureceu o luar prateado, e a sombra projetou-se para baixo, como se fosse um demônio do inferno. Cyrus olhou para cima e viu a verdadeira face do demônio. Um dragão adulto. O dragão abriu suas presas venenosas, e o fogo de dragão escaldante jorrou como uma gigantesca cachoeira. As chamas foram como lava fluida, engolindo a estrutura imponente e fluindo para o mar. Capítulo 121. Monstro nas nuvens. Vapor escaldante subiu, e o mar borbulhou como se estivesse fervendo. As chamas diminuíram, mas a torre não existia mais. Todo o penhasco marinho estava agora coberto por uma camada de crosta negra, como xarope queimado. O feroz dragão ainda circulava no céu. Dokuro sentou-se nas costas ossudas do dragão, olhando para baixo. Ele estava quase certo de que Cyrus e Auror não poderiam ter sobrevivido, então soltou um suspiro de alívio. Esse dragão fora emboscado por eles cedo, originalmente porque estavam preocupados que Rookwood trouxesse pessoas demais e eles não conseguissem lidar com elas. Agora aconteceu apenas de ter matado aquele homem aterrorizante. Dokuro, quantas varinhas você conseguiu? Quem controlava o dragão era outro duende. Esse dragão fora secretamente criado pelo duende desde pequeno. Com os recursos financeiros que controlavam, contrabandear secretamente um filhote de dragão não era difícil. E o apito de prata silencioso que Dokuro soprara antes era, na verdade, um apito para convocar o dragão. No entanto, não dependia de som, mas de magia. Apenas uma. Quando a varinha foi mencionada, Dokuro ficou um pouco tenso. A varinha em sua mão ainda era uma defeituosa dada a ele por Rookwood. A varinha fora desgastada pelo dono anterior, com o núcleo exposto. Dokuro não tivera tempo de pegar as varinhas que Cyrus colocará diante dele, e agora elas provavelmente estavam reduzidas a cinzas pelas chamas do dragão. Aqueles bruxos desprezíveis são realmente odiosos. Disseram pelo menos 50 varinhas, mas quebraram a palavra. O duende pilotando o dragão disse indignado, sem mencionar de modo algum que planejavam matar Rookwood e seu grupo. Bruxos não são dignos de confiança. Isso é algo que sabíamos desde o início. Dokuro disse. É apenas uma pena que não possamos decifrar o manuscrito de Ragnarok, então não podemos decifrar a magia antiga. O segredo do cofre 12 nunca nos será revelado. É o suficiente trocar esse segredo por varinhas. Nossa irmandade de duendes está destinada a ganhar mais do nosso poder legítimo dos bruxos. Outro duende disse, olhando para o céu. Talvez o sopro do dragão tivesse evaporado água do mar demais, pois o céu estava coberto por nuvens escuras, e luzes roxas ocasionalmente brilhavam nas nuvens pesadas, parecendo que uma tempestade estava para chegar. No entanto, ele logo sentiu que essa ideia era um pouco absurda demais. Embora o sopro do dragão fosse poderoso, não poderia criar nuvens de tempestade que cobrissem um céu inteiro. O tempo à beira-mar é sempre assim. Dokuro disse, vamos voltar rápido. Uma Auror morreu aqui, então é melhor não deixar o Ministério da Magia descobrir que fomos os responsáveis. O outro duende assentiu. Eles haviam feito várias coisas ilegais nos bastidores, e ser descoberto não era grande coisa, mas agora não era a hora de entrar em conflito com o Ministério da Magia. Ele puxou as rédeas mágicas, e o dragão imediatamente bateu as asas e voou alto. Um dragão treinado desde jovem era como um elefante. Apesar de ter a habilidade de se libertar, não ousava fazer mais nenhum movimento e só podia obedecer. Bum! De repente, um imenso raio rasgou a noite. A chuva pesada caiu, deslizando pelas escamas rugosas do dragão. O dragão pareceu sentir algo, parou subitamente, ficou muito inquieto e torceu o corpo ansiosamente no ar. Quieto, sua fera! O duende chicoteou com raiva as costas do dragão, e Dokuro, segurando uma varinha, conjurou de forma ainda mais devassa um chicote para atingi-lo. Este era um focinho curto sueco, coberto de cicatrizes. A pele de um dragão tem forte resistência mágica, e suas escamas também podem resistir a ataques físicos não mágicos. No mínimo, granadas trouxas não podem penetrar suas escamas. Diante de uma criatura mágica tão poderosa, o treinamento deve começar quando ela é jovem. Um dragão jovem, tendo aprendido a lição, lembrará firmemente da dor. Tanto que mesmo após a idade adulta, não ousa desobedecer aos comandos. Mas hoje, este dragão parecia um pouco diferente. Estava excessivamente inquieto, recusando-se a voar para dentro das nuvens de tempestade, em vez disso, rugindo constantemente para elas. Mesmo chicotes atingindo suas feridas não conseguiam acalmá-lo. Dokuro e o outro duende quase foram arremessados várias vezes, o que deixou aquele duende muito irritado no momento. Dokuro, você acabou de conseguir uma varinha. Dê a essa fera uma maldição de conjuntivite para fazê-la sentir a dor. Ele gritou, agarrando as espinhas ósseas nas costas do dragão e limpando a chuva do rosto. Mas Dokuro não fez isso. Ele não sentia pena do dragão. Em vez disso, sentia-se um pouco estranho. Adora, tem algo nas nuvens? Perguntou ele preocupado. Por alguma razão, Cyrus veio à sua mente e pensando naquele rosto bonito, Dokuro sempre se sentia um pouco inquieto. Algo. O duende chamado Adora olhou para as nuvens surpreso, mas não viu nada. No entanto, se algo na Grã-Bretanha pudesse criar nuvens escuras tão vastas, só poderiam ser enxames de dementadores. A área de busca expandiu-se até aqui? Se forem aqueles sujeitos, então vai ser problemático. Não, não são dementadores. Dokuro gritou de repente. No clarão do raio, ele viu uma sombra dourada movendo-se pelas nuvens. É um pássaro-trovão. Ele gritou, sua voz aguda perfurando a cortina de chuva. Um pássaro-trovão? Não me admira. O rosto de Adora estava ainda mais feio do que antes. Como uma criatura mágica de nível 5x, o perigo do pássaro-trovão não era menor do que o de um dragão. Esta criatura mágica é um parente próximo
próximo da Fênix, mas os poderes que possuem são completamente diferentes. A Fênix é pequena, e suas qualidades mágicas são mais sobre renascimento e cura, mas a magia do pássaro trovão manifesta-se mais claramente em sua poderosa força destrutiva, especialmente porque os pássaros trovão geralmente habitam os Estados Unidos e não migram. Este pássaro trovão aparecendo na Escócia significava que ele provavelmente fora trazido por um bruxo que traficava criaturas mágicas. Em outras palavras, ele deve estar muito bravo. Ele adivinhou corretamente. Aquele pássaro trovão estava de fato muito bravo. No entanto, não tinha nada a ver com contrabando de criaturas mágicas. Ele estava apenas irritado por aqueles dois duendes terem feito ele levar um sopro de dragão. Este pássaro trovão era, é claro, Cyrus. Alguns minutos atrás, quando aquele focinho curto sueco apareceu sobre a cabeça de Cyrus, ele agiu imediatamente. Dokuro, confiando em sua resistência mágica, conseguiu aparatar nas costas do dragão, mas Cyrus ainda teve que levar Tonks consigo. Mover Tonks levou um pouco de tempo, o que fez Dokuro pensar que Cyrus já virara carvão sob o sopro do dragão. Mas, na realidade, seu cabelo estava apenas um pouco chamuscado. Agora, era a vez dele revidar. Capítulo 122. Não diga que a magia é impossível. Dokuro e Adora ainda ponderavam sobre o que fazer. Eles certamente não queriam lutar contra um pássaro trovão adulto enfurecido. Não havia benefício nisso, e era extremamente perigoso. O melhor era encontrar uma maneira de escapar, mas o relâmpago foi mais rápido que seus pensamentos. Cyrus mergulhou com o relâmpago, suas garras afiadas golpeando os dois duendes. O dragão não percebeu que o alvo de Cyrus não era ele. Apenas sentiu uma ameaça intensa agora. Diante do ataque de Cyrus, ele imediatamente torceu o corpo para esquivar, enquanto abria suas presas venenosas, tentando morder a garganta de Cyrus. Cyrus naturalmente não permitiu. Em comparação, a resistência mágica do dragão era de fato superior à do pássaro trovão. Um confronto direto não era sábio. A vantagem de Cyrus residia em sua magia mais poderosa e em seu intelecto. Ele movia-se como um peixe na água, desviando-se graciosamente dos ataques do dragão ao cavalgar o vento, e então subitamente bicou um dos olhos do dragão. O dragão guinchou de dor e tornou-se ainda mais frenético. Sangue espirrou de seu olho, e ele torceu o corpo desesperadamente, batendo a cauda e as garras como um cão de rua ferido, enquanto chamas disparavam para todos os lados como um aspersor descontrolado. Cyrus seguiu imediatamente com vários raios. A corrente atingiu o corpo do dragão, fazendo suas escamas explodirem. Quase instantaneamente, ele ficou coberto de feridas, carbonizado, com até mesmo seu sangue parecendo preto, claramente queimado pela corrente elétrica. Dokuro inicialmente planejara usar sua varinha para ajudar o dragão a atacar Cyrus, mas assim que a batalha começou, ele só conseguiu se agarrar desesperadamente à espinha do dragão para evitar ser arremessado. Sua visão era um borrão de voo em alta velocidade. Ele não conseguia ver nada claramente, sentindo apenas correntes fortes o suficiente para arder a pele atingindo perto dele, e escamas duras de dragão, como estilhaços, arrancaram metade de sua orelha. Agora, uma sensação de ausência de peso envolveu Dokuro. Cyrus perfurou a asa do dragão com um relâmpago, e o dorso rugoso norueguês instantaneamente soltou um lamento, despencando em direção ao mar. Splash! Um enorme respingo surgiu, e o sangue de dragão manchou a baía. Dokuro e Adora não conseguiram se segurar e foram arremessados pela batalha intensa. Cyrus bateu as asas, agitando nuvens de tempestade, e instantaneamente varreu em direção aos dois duendes. Adora foi instantaneamente carbonizada pelo relâmpago, enquanto Dokuro foi capturado pelas garras de Cyrus. Sua varinha havia caído em algum momento desconhecido, e metade de sua orelha estava faltando e sangrando, fazendo-o parecer completamente miserável. Cyrus não teve simpatia por seus ferimentos, lançando-o impiedosamente do ar sobre o imponente penhasco costeiro. Dokuro soltou um grito miserável. Ele estimou que havia quebrado pelo menos 7 costelas, e seu braço estava completamente estraçalhado. Justo quando ele se perguntava por que tivera o azar de encontrar um pássaro trovão, uma criatura que não podia ser encontrada em nenhum lugar da Grã-Bretanha. O enorme pássaro trovão subitamente recolheu as asas, e até seu tamanho começou a diminuir, finalmente transformando-se em um homem alto sob o olhar atônito de Dokuro. Pontas de cabelo dourado flutuavam na brisa marinha, e seus olhos brilhavam como a luz de velas. Era o homem chamado Cyrus. Mas até Dokuro, que não tinha permissão para possuir uma varinha, sabia que bruxos não podiam se transformar em criaturas mágicas. No entanto, agora alguém havia quebrado essa regra. Isso é impossível. Você está dizendo impossível para a magia? Cyrus caminhou levemente em direção a Dokuro. Ele parecia notavelmente relaxado, apesar de ter acabado de lutar contra um dragão. Aquele monstro que causava dores de cabeça aos bruxos parecia não ser nada aos olhos de Cyrus. Na realidade, pássaros trovão e dragões são comparáveis em perigo. Embora existam diferenças de força entre criaturas individuais, a lacuna não é tão grande. Embora aquele dragão nunca tivesse lutado contra outros dragões desde o nascimento, seu poder destrutivo não era significativamente menor. A chave residia na diferença de inteligência entre os dois lados. Cyrus atacou o ponto mais fraco do dragão desde o início e depois utilizou plenamente suas vantagens, com o resultado de que o dragão foi derrotado quase sem ferimentos para ele. Observando Cyrus se aproximar, Dokuro sentiu medo mais intensamente do que nunca. Senhor, ele implorou melancolicamente a dor em seu corpo, permitindo-lhe expressar uma expressão patética sem fingimento. Eu estou disposto. Estou disposto a lhe contar o conteúdo do manuscrito de Ragnarok, senhor. Só peço que o senhor me poupe. Eu ainda prefiro você desafiador, senhor Dokuro, Cyrus disse com um olhar de arrependimento. Infelizmente devo me desculpar, mas não pretendo deixar que outros saibam meu segredo por enquanto. O rosto de Dokuro instantaneamente tornou-se cinzento. Mas se o senhor me matar, o manuscrito de Ragnarok será. Oh, não se preocupe, eu tenho meus meios. Ele segurou levemente uma varinha entre dois dedos, com a ponta da varinha encostada no cérebro de Dokuro. Então, um objeto prateado, como um fio de cabelo, ou um parasita residindo no cérebro, foi puxado por Cyrus. Esta era a memória de Dokuro. Eu não preciso que você fale para conhecer seus segredos mais ocultos, Cyrus disse suavemente. Mas Dokuro não podia mais ouvir. Ele jazia no chão como se sua alma o tivesse deixado, seus olhos saltados e sem foco, como um boneco de pano. É claro que ninguém que o visse em seu estado atual o confundiria com um boneco de pano. Ninguém gostaria de um boneco tão feio. Bruxos poderosos podem extrair
extrair diretamente as memórias de outros. Tipicamente, Cyrus não faria isso porque é muito cruel. Tal ação danificaria o cérebro da outra pessoa, transformando-a permanentemente em um idiota. No entanto, para alguém que estava prestes a morrer, isso não importava. Ele guardou cuidadosamente a memória e depois incendiou toda a linha costeira, não deixando nenhum rastro de magia para trás. O dragão, no entanto, parecia ainda ter um fôlego de vida, lutando dolorosamente no mar. Cyrus pensou sobre isso e finalmente decidiu não matá-lo. Havia uma quantidade razoável de dragões, mas a maioria estava em áreas protegidas, tornando difícil adquirir um. Ele planejava mantê-lo e criá-lo. Talvez eu devesse arranjar uma maleta como a de Nelt? Uma maleta era muito necessária. Cyrus estava extremamente interessado na magia e no poder mágico dentro dos corpos das criaturas mágicas. Lord Voldemort e Slytherin haviam conduzido muitos experimentos mágicos, e ele naturalmente não perderia este tesouro. Mas por agora, ele olhou para Tonks inconsciente. Ele deveria enviar esta garota ingênua de volta primeiro. Hospital Centemungus para doenças e acidentes mágicos. Tonks acordou lentamente. Ai, minha cabeça dói tanto. Onde é aqui? O hospital. Moody estava sentado não muito longe, e vendo-a acordada, respondeu friamente. Maud, como estou aqui? Onde estão aqueles bruxos das trevas? Onde estão os duendes? Onde está Tom Ridley? Tonks sentou-se subitamente, fazendo uma série de perguntas. No entanto, Maud ainda não havia respondido quando Cyrus, tendo revertido a sua aparência de Davlis, entrou, sentou-se na cadeira ao lado de Maud e entregou-lhe um jornal. Os bruxos das trevas e os duendes estão mortos. Tom Riddle escapou. Tonks pegou o jornal e olhou para baixo. Ele relatava o incidente. Capítulo 123. Você se arrependerá, Dumbledore. Bang! Snape invadiu o escritório do diretor, batendo com uma cópia do Profeta Diário na frente de Dumbledore. Dumbledore assustou-se com o seu estado agitado e levantou uma sobrancelha. Veja o que você fez, Dumbledore. Dumbledore pegou o jornal e leu palavra por palavra. Após um longo momento, ele lentamente pousou o papel, entrelaçou os dedos e olhou completamente perplexo. Sinto muito, Severus, não entendo do que você está falando. Não há uma única palavra aqui relacionada a mim. É claro que você pode dizer isso. Snape esticou-se rapidamente, puxando o jornal de volta como uma cobra negra. Mas se não fosse por sua falsa benevolência, Tom Riddle já estaria morto. Você disse que você sabe quem voltaria e me disse para proteger aquela criança arrogante, mas e você? Você teve a chance de matar você sabe quem há apenas alguns meses, naquela noite. Mas o que aconteceu? Você o enviou para Azkaban? Não posso acreditar. O que há na sua cabeça? Contos de fadas. Então, você já conhece a identidade de Riddle? Dumbledore questionou de volta. Você não pode esperar que tolos sem cérebro guardem segredos. Snape disse com os lábios cerrados, claramente tendo aprendido isso dos pensamentos de Harry. Usar legilimência à vontade não é educado, Severus, especialmente em seus alunos. Você deveria dizer isso a si mesmo. Snape riu com raiva, sua boca abrindo-se como a de uma cobra. Eu de fato preciso refletir profundamente. Dumbledore assentiu seriamente, então continuou, em relação à identidade do Tom Riddle ressuscitado. Embora eu inicialmente pensasse que ele era sem dúvida Lord Voldemort, agora sinto que pode haver algumas dúvidas. Dúvidas? Não pode haver dois Lord Voldemort neste mundo simultaneamente, você entende, Severus? Mesmo com um vira-tempo, duas pessoas nunca devem se encontrar. Dumbledore disse gravemente, mas agora é diferente. De acordo com minha inteligência, Lord Voldemort acaba de deixar a Albânia. A raiva no rosto de Snape gradualmente transformou-se em surpresa e confusão. Um momento depois, ele ficou ainda mais zangado. Então, você transformou você sabe quem em dois? Isso é simplesmente ótimo. Verdadeiramente digno do maior bruxo deste mundo. Dois você sabe quem dois? Ele parecia estar tendo um ataque cardíaco, seu peito subindo e descendo violentamente enquanto ele lutava por ar. Você ainda não entende, Severus. Meu ponto é que Tom Ridley pode não ser você sabe quem. Eles não são o mesmo. Dumbledore explicou suavemente, seu tom muito calmo, como se estivesse falando com uma criança. Não vejo diferença. Snape disse sarcasticamente, causando ataques terroristas em Hogwarts, invadindo o Ministério da Magia, explodindo metade da costa. A diferença é que Tom Riddle, ou talvez eu devesse chamá-lo de Cyrus, Dumbledore disse suavemente, ele é benevolente. Benevolente? Ele matou 9 bruxos e um duende? Eram 9 bruxos das trevas malignos e um duende que tentava incitar uma rebelião. Dumbledore enfatizou, para com pessoas inocentes, você o achará benevolente. É claro, não estou dizendo que ele é gentil, apenas que comparado a você sabe quem, ele parece benevolente. Você deveria saber disso melhor do que eu. E o quê? Suponho que ele não convocou nenhum comensal da morte desde sua ressurreição, convocou? Snape subconscientemente agarrou a parte interna de seu braço esquerdo. Talvez ele apenas tenha sentido que o momento não era maduro o suficiente. A magia de Lily não teve efeito sobre ele. Os óculos de meia-lua de Dumbledore brilharam. O corpo de Snape balançou violentamente, como se tivesse sido atingido com força por algo. Depois que Lily derrotou Lord Voldemort com a magia do amor, ela deixou uma camada de proteção em Harry. No primeiro ano de Harry, por causa desta proteção, Quirrell, que estava possuído por Lord Voldemort, não podia nem tocá-lo. Mas Cyrus podia, e ele nunca teve a intenção de prejudicar a criança. Snape ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar em voz baixa e lenta, mas ele ainda poderia ser uma ameaça. Sim, mas se ele não compartilha a mesma mente que o próprio Lord Voldemort, acho que podemos usá-lo para lutar contra Lord Voldemort. Dumbledore disse calmamente. Ele sentava-se atrás daquela mesa, parecendo um velho comum, mas Snape sentia sua natureza terrível. Pessoas vivas são sempre mais úteis do que pessoas mortas, não são? Snape não tinha mais nada a dizer. No entanto, este comportamento parecia arriscado demais para ele. E se Tom Riddle cooperasse com você sabe quem? E se ele também se tornasse um Lorde das Trevas? E se essa chamada benevolência fosse apenas um disfarce? Snape tinha tantas preocupações em seu coração, e queria questionar Dumbledore sobre cada uma delas, mas no fim não conseguiu dizer nada, apenas deixando para trás uma única frase. Você se arrependerá disso, Dumbledore. Então ele partiu como um morcego exatamente como chegará. Harry e seus companheiros também prestavam muita atenção a cada movimento de Cyrus, tanto que não perdiam uma única cópia do Profeta Diário. Tom Riddle matou 9 bruxos das trevas na costa da Escócia. Hermione pousou o jornal, seu rosto cheio de preocupação. O que há de errado com o Sr. Cyrus? Ele realmente matou alguém? Harry interrompeu. É claro que não. Hermione balançou a cabeça imediatamente. Quero dizer que ele deveria pelo menos se esconder bem.
Harry olhou para ela com surpresa, aparentemente sem esperar que Hermione dissesse tal coisa. Não pense demais nisso, Harry. Os mortos eram bruxos das trevas, eles mereciam morrer. Ron disse enquanto comia uma torrada com bacon. Você não viu o que o jornal dizia? Estes bruxos das trevas estavam planejando sacrificar uma Auror. Se não fosse pelo Sr. Sirius, ela poderia ter morrido. E o duende? Hermione disse, os livros dizem que eles são muito gananciosos e iniciaram várias rebeliões de duendes, que causaram muitas mortes. Desta vez eles também queriam obter varinhas. Se tivessem sucesso, quem sabe o que aconteceria? Vocês esqueceram a rebelião dos duendes no bar Cabeça de Javali mencionada em História da Magia séculos atrás? Aquilo foi um grande derramamento de sangue. Estes bruxos das trevas, é apenas porque você sabe quem caiu. Caso contrário, cada um deles definitivamente seria um comensal da morte. Ron sabia melhor do que Harry e Hermione o quão terríveis e odiosos os bruxos das trevas eram. Ele mudou de assunto, baixando a voz e continuando. A propósito, Harry, como está aquela coisa que o Sr. Sirius lhe disse para prestar atenção? Quero dizer, a profecia. Ao ouvir isso, Hermione imediatamente apurou os ouvidos. Vocês dois não estão na aula comigo? Harry revirou os olhos. Não a ouvi dizer nenhuma profecia séria, exceto por aquele mau agouro. A outra. Hoje é 16 de outubro, e ela disse que seu maior medo se tornaria realidade. Harry olhou para o outro lado do salão principal, onde uma garota chamada Draven chorava tristemente. Ela acabará de receber uma carta dizendo que seu coelho de estimação fora morto por uma raposa, e ela acreditava firmemente que este era seu maior medo. Ao mencionar o mau agouro, Ron estremeceu, mas Hermione zombou. Se o Sr. Sirius disse algo errado, foi definitivamente que ele se enganou com Sibyl Trelawney. Hermione disse irritada, aquelas profecias são bobagens. A professora McGonagall disse que ela prevê a morte de uma pessoa todo ano. Você subestima demais os maus agouros, Hermione. Ron disse descontente, você é sempre tão convencida. Sempre que você acha que algo está errado, você não leva a sério, mas isso diz respeito à vida de Harry. Você entende? Meu tio viu um mau agouro e depois morreu. E perebas, quantas vezes eu já lhe disse para ficar de olho naquele gato irritante. Seu tio apenas se assustou até a morte. Sem mencionar Draven, ela só recebeu a carta hoje, o que significa que o coelho dela morreu há pelo menos alguns dias. Ela só recebeu a notícia hoje. Hermione disse racionalmente além disso. Qual é o seu maior medo? Ver o nome do Sr. Sirius aparecer no jornal? Não quero mais falar com você, Hermione. Você deveria prestar mais atenção nos assuntos de outras pessoas. O tom de Ron era ríspido. Após dizer isso, ele ignorou Hermione e virou-se para Harry. Harry, acho que você deveria contar ao Sr. Sirius sobre isso. Vá pegar o diário emprestado com Gina. Hermione parecia muito zangada, seus olhos vermelhos, mas ela provavelmente considerou que se conseguisse o diário, poderia falar com Sirius. Então permaneceu em silêncio. Capítulo 124. O álibi de Davlis. Mas como vou contar a Gina? Ela valoriza aquele diário mais do que qualquer coisa. Harry disse com certa dificuldade, para ser honesto, já me sinto muito mal por esconder o assunto do Sr. Sirius dela. Mas esse foi o pedido do Sr. Sirius. Honestamente, embora Gina seja minha irmã, eu entendo completamente o Sr. Sirius. Se houvesse uma garota falando sem parar no meu ouvido 24 horas por dia, eu também entraria em colapso. Ron disse seriamente, e ela ainda escreve naquele diário de vez em quando. Vocês dois simplesmente não entendem os pensamentos das garotas. Hermione balançou a cabeça com desdém, depois levantou-se, deixem-me ir, posso dizer a ela que preciso pegar o diário emprestado para me ajudar a estudar. Com isso, Hermione afastou-se. Ron inclinou a cabeça perto do ouvido de Harry. Aposto que ela só quer falar com o Sr. Sirius ela mesma. Você deveria falar menos. Harry cutucou com o cotovelo. A atmosfera entre Ron e Hermione andava lhe dando dor de cabeça ultimamente bichento. O gato de Hermione continuava encarando perebas de Ron, o que levava a discussões constantes. Harry frequentemente voltava de treinamentos extenuantes apenas para ser atormentado pelos dois. Tonks, Davlis, agora precisamos que ambos relatem a situação conforme ela aconteceu. Scrimgeour, o chefe da seção de Aurores, chegou pouco depois que Tonks recuperou a consciência, acompanhado por Fudge. No momento em que entrou na enfermaria, ele disse imediatamente com um rosto severo, principalmente você, Tonks. Eu já li o relatório de Davlis uma vez. Espere um momento, não há necessidade de tanta pressa. Fudge deu um passo à frente, enfiando seu chapéu verde debaixo do braço. O professor Dumbledore disse que viria imediatamente. Ele quer saber alguns detalhes, então vamos esperar até ele chegar. Dumbledore está vindo? Embora isso não estivesse fora das expectativas do Sr. Sirius, ele ainda não pôde deixar de sentar-se ereto. Somente ao enfrentar verdadeiramente aquele velho é que se saberia o quão terrível ele era. Seus olhos pareciam ver através de tudo, escrutinando uma pessoa de dentro para fora. Até os segredos mais ocultos do coração de alguém pareciam completamente expostos diante dele. Especialmente porque ele gastara muito tempo subjugando aquele dragão. Quando os Aurores chegaram, ele já não tivera tempo de modificar a memória de Tonks. Um momento depois, Dumbledore entrou com passos leves. Ele era muito alto, com uma longa barba que chegava à cintura, parecendo muito sábio e benevolente. Cada gesto parecia conter um imenso poder mágico. Assim que entrou, seu olhar varreu todos os presentes. Seus olhos mal pausaram, mas o Sr. Sirius sentiu que seu olhar se deteve nele. Tanto que o Sr. Sirius até se perguntou se a outra parte já havia visto algo, e começou a sentir-se nervoso. É claro que na superfície, ele permaneceu imperturbável, falando tão pouco quanto o próprio Davlis. Finalmente, o olhar de Dumbledore repousou sobre Tonks na cama do hospital. Como você está se sentindo, Tonks? Ele caminhou gentilmente até o lado da cama. O Sr. Sirius levantou-se de uma das duas únicas cadeiras e ofereceu seu lugar a ele. Oh, obrigado, Davlis. Fico feliz que você se importe tanto com um centenário. Dumbledore aceitou a cadeira sem qualquer hesitação e sentou-se. Estou bem, professor Dumbledore. Tonks balançou a cabeça. Não é um ferimento grave, semelhante aos Aurores que foram estuporados no Ministério da Magia antes.
Apenas levou algum tempo para o hospital quebrar a maldição. Moody olhou primeiro para Scrimgeour, depois falou com Dumbledore. Afinal, Scrimgeour era seu antigo colega e agora o chefe da seção de Aurores, então ainda havia algum entrosamento entre eles. Quanto a Fudge, nem um pouco próximos. Dumbledore ouviu, então assentiu com um meio sorriso. Ele sentia cada vez mais que o Sr. Cyrus era diferente de Tom Riddle. Se em Hogwarts, podia-se dizer que o Sr. Cyrus tinha medo dele e, portanto, não ousava matar, então após deixar Hogwarts, embora ele ainda agisse de forma errática, ele não matara pessoas demais, apenas eliminando um grupo de bruxos das trevas, o que era muito estranho. No entanto, Dumbledore ainda estava um tanto intrigado sobre por que o Sr. Cyrus aparecerá na costa da Escócia. Senhorita Tonks, você poderia me dizer o que viu na ocasião? Tonks olhou imediatamente para o Sr. Cyrus, então assentiu reservadamente. Ela era uma estudante que se formara há apenas 2 anos, e a aura de diretor ao redor de Dumbledore ainda não havia se dissipado. Davlis e eu estávamos originalmente vigiando o bar Cabeça de Javali, mas então Davlis provavelmente ficou entediado e começou a ir ao Três Vassouras todo dia para flertar com a proprietária, Tonks disse, cheia de ressentimento. Sr. Cyrus, quando foi que eu flertei com a proprietária do Três Vassouras? Sentindo 5 olhares na enfermaria repousando sobre ele, especialmente a expressão triunfante de Tonks por ter desabafado sua raiva, o Sr. Cyrus sabia que precisava se defender. Haha, compreensível, Madame Rosmerta é de fato bonita. Dumbledore disse com os olhos cerrados e um sorriso. Isso é verdade, Davlis? Moody perguntou imediatamente em um tom hostil. Uma de suas mãos já agarrava seu cajado, como se fosse usá-lo imediatamente para lançar um feitiço no Sr. Cyrus se ele não desse uma resposta satisfatória. Scrimgeour estava mais contido, mas sua expressão era igualmente solene. Uma metamorfomaga genial era um ativo muito raro e precioso na equipe de Aurores. Caso contrário, Moody não teria sido especificamente solicitado para treiná-la. É claro que não. Desde o início, suspeitei que aquele duende e o bruxo das trevas eram muito vigilantes. Eu não sou a Tonks. Se eu aparecesse no bar todo dia, despertaria suspeitas. Vocês sabem, eu não sou bom em transfiguração. O Sr. Cyrus disse imediatamente. E eu na verdade não saí, mas estava sempre seguindo atrás da Tonks. Eu estava apenas escondido, caso contrário. Como eu poderia tê-la salvo? Você estava me seguindo? Tonks perguntou com um olhar de surpresa. Mas como eu ouvi o taberneiro do Cabeça de Javali dizer que você só voltou ao bar à noite? O olhar perscrutador de Moody era como um laser. Nesse ponto, Fudge também assentiu, colocando lenha na fogueira. Foi o taberneiro do bar Cabeça de Javali quem notificou o Ministério da Magia. Ele disse que uma aurora havia desaparecido e que o outro auror que estava com ela não chegava há muito tempo. Dumbledore também se interessou, olhando para o Sr. Cyrus com um meio sorriso, parecendo esperar por sua explicação. O Sr. Cyrus não se abalou nem um pouco. É aí que reside o problema. Naquela tarde, eu não fui a lugar nenhum, permaneci escondido o tempo todo. Vocês podem verificar isso com qualquer dono de loja em Hogsmeade. Naquela tarde, o Sr. Cyrus de fato não foi a nenhuma loja, mas em vez disso fez um passeio pela Casa dos Gritos, que se tornou seu álibi. Mais tarde, descobri Tonks seguindo o bruxo das trevas sozinha, então eu a segui secretamente. Quanto ao eu que apareceu à noite, acho que isso explica porque Tom Riddle apareceu na costa da Escócia. Você quer dizer que o você que apareceu no bar Cabeça de Javali à noite era na verdade Tom Riddle disfarçado? Dumbledore confirmou suavemente. Receio que sim. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 125. Lily Potter estava em silêncio. As coisas parecem claras agora. Dumbledore enfatizou a palavra parecem, mas a expressão de Fudge não era boa. Espere, espere. Ele balançou a gordura de seu rosto, dizendo urgentemente a Cyrus. De acordo com você, Tom Riddle esteve em Hogsmeade o tempo todo? Receio que sim. Cyrus assentiu calmamente, mas isso acendeu a raiva de Fudge, ou melhor, ele gritou como se tivesse sido provocado. Isso é impossível. Dementadores patrulham Hogsmeade 2 vezes por dia. 2 vezes. Você entende? Seja Sirius Black ou Tom Riddle, se eles aparecerem em Hogsmeade, serão pegos imediatamente. Cornélio, acontece que os Dementadores provavelmente não conseguem encontrar esses dois, disse Dumbledore novamente. Sirius Black e Tom Riddle foram capazes de escapar de Azkaban. Claramente eles têm uma maneira de evitar o rastreamento dos Dementadores. Agora esses sujeitos deveriam deixar Hogwarts. Alvo, se for esse o caso, quem pegará esses 2 fugitivos ferozes? A voz de Fudge suavizou, mas ele ainda não recuou. Em relação aos guardas de Azkaban, Dumbledore sempre enfatizara que aqueles sujeitos não eram confiáveis. Mas para Fudge, um homem medíocre, até o cargo de ministro da magia parecia um golpe de sorte. Ele não queria nenhuma mudança, muito menos os potenciais impactos negativos que as mudanças poderiam trazer. Eles não se estenderam nessa questão, mas deixaram Tonks continuar falando. Mais tarde, fui nocauteada por eles. Quando acordei novamente, aqueles bruxos das trevas e duendes planejavam me sacrificar. Foi quando Tom Riddle apareceu. Ele suprimiu aqueles bruxos das trevas sem conjurar um feitiço. Ele me fez desmaiar sem uma varinha. Mas o que é certo é que o objetivo dos duendes era obter varinhas. Os bruxos das trevas buscavam a magia antiga. Tom Riddle também estava interessado na magia antiga. Dumbledore assentiu, seus belos olhos azuis voltando-se para Cyrus, seu olhar parecendo sugerir algo. Parece que o poder mágico dele cresceu desde a última vez. Eu não esperava que houvesse segredos de magia antiga em um lugar como aquele. Mas a magia antiga é realmente tão poderosa? Moody perguntou. Dumbledore ponderou por um momento. É difícil dizer, mas de fato existem muitos feitiços de magia antiga com poderosas capacidades destrutivas. A magia é diferente da tecnologia. A tecnologia está sempre avançando, constantemente se desenvolvendo. E existem muitas armas destrutivas que, uma vez inventadas, podem ser armazenadas mesmo se não forem usadas. Mas os feitiços desaparecem com a morte de um bruxo. Mesmo que sejam registrados, eles são limitados pelo poder mágico do bruxo. E muitos feitiços poderosos foram perdidos devido à falta de herdeiros adequados. Além disso, devido à diminuição de guerras em larga escala no mundo bruxo, maldições mais destrutivas cessaram gradualmente de ser usadas. E a maioria dos feitiços que os bruxos conhecem é mais voltada para a vida diária. Talvez daqui a muitos anos, maldições das trevas como Fogo Fato e a maldição Avada Kedavra se tornem o que é conhecido como magia antiga.
Dumbledore não estava surpreso que Tom Riddle buscasse a magia antiga, porque há mais de 10 anos, pode-se dizer que ele perdeu devido a uma magia antiga chamada amor. A magia antiga é de fato muito poderosa. Você sabe, no departamento de mistérios, há uma sala especial que sela uma magia antiga, disse Fudge. Eu me lembro que a mãe de Harry Potter, Lily Potter, trabalhou lá como uma inominável por um tempo, não foi? A mãe de Harry Potter era uma inominável? Um olhar de surpresa brilhou nos olhos de Cyrus. Está correto, Dumbledore assentiu. Naquela época, ela ainda não havia se casado com James e estava fazendo pesquisas no departamento de mistérios. Mais tarde, porque Lord Voldemort e os Comensais da Morte tornaram-se cada vez mais desenfreados, ela se juntou à equipe de Aurores para lutar contra os Comensais da Morte com a Ordem da Fênix. Você está se referindo àquela sala trancada, cheia de amor. Cyrus não pôde deixar de perguntar. A última vez que ele foi ao departamento de mistérios, ele entrou em várias salas, mas não arriscou abrir à força algumas das trancadas. Afinal, uma fechadura claramente significava perigo. Sim, Dumbledore olhou diretamente para ele, e claramente a pesquisa dela parece ter tido algum sucesso. Fudge imediatamente ficou animado e pressionou rapidamente. Então ela deixou alguma coisa. Cough, cough. Scringeour subitamente tossiu algumas vezes, interrompendo Fudge. Não havia expressão em seu rosto. Ele parecia uma ardósia áspera e azulada. Eu não acho que deveríamos estar discutindo o trabalho do departamento de mistérios em um lugar como este, deveríamos? Ah, sim, sim. Fudge percebeu seu deslize de língua e desajeitadamente limpou o suor com um lenço. O tópico parou, mas criou raízes e brotou no coração de Cyrus como uma semente. Lily Potter havia pesquisado a magia antiga no departamento de mistérios e usado esta magia para derrotar Lord Voldemort. Assim como Fudge queria perguntar, Cyrus também queria saber se Lily Potter havia deixado algum manuscrito. Talvez ela tivesse registrado sua pesquisa sobre esta magia? Cyrus pensou sobre isso enquanto olhava sutilmente para Dumbledore. Ele descobriu o velho sorrindo para ele. Seu coração apertou instantaneamente, suspeitando que fosse uma isca. A outra parte havia lançado a isca da magia antiga, apenas esperando que ele mordesse. Mas isso significava Dumbledore já sabia que ele não era Davlis. Ou era apenas um palpite. Ele subconscientemente apertou sua varinha, mas então, lembrando que estava em um hospital, relaxou. Dumbledore não poderia duelar com ele aqui. Davlis, por que você está distraído? Fudge franziu a testa em insatisfação quando Cyrus permaneceu em silêncio por um longo tempo. Todos estão esperando por você. Cyrus então percebeu que Dumbledore estava olhando para ele não porque tinha visto através de seu disfarce, mas porque estava esperando que ele declarasse o que aconteceu em seguida. Ele sentiu seu espírito inexplicavelmente relaxar. Então eles começaram a lutar. Os duendes usaram um apito de prata para invocar um dragão dorso cristado norueguês, que eles devem ter mantido secretamente. Aquele sujeito sem lei. Moad praguejou. Então Tom Riddle lutou contra o dragão, e tanto bruxos quanto duendes se juntaram. Eu aproveitei o caos para resgatar Tonks, não ousando ficar muito tempo. Quando voltei, a batalha havia terminado. Nem Tom Riddle, nem o dragão, nem os bruxos das trevas, nem os duendes estavam em lugar nenhum. Apenas uma costa devastada restou. Moad assentiu. De fato, uma pequena quantidade de sangue de dragão foi encontrada no mar. Você acha que Tom Riddle morreu na boca do dragão? Fudge perguntou com expectativa. Ele esperava que Tom Riddle, o condenado fugitivo, fosse levado à justiça logo, mesmo que isso significasse sua morte em vez de estar foragido. Mas não apenas Dumbledore, até Cyrus balançou a cabeça ao ouvir isso. Receio que terei que decepcioná-lo, Cornélio. Dumbledore levantou-se, aparentemente pretendendo partir. Após despedir-se de Tonks, ele caminhou até Cyrus e parou. Ele virou a cabeça, seus olhos sábios encontrando os de Cyrus e começou lentamente. Senhor Davlis, poderíamos conversar a sós? Tenho algumas outras preocupações que gostaria de discutir com você em particular. Capítulo 126, A Memória do Duende. Cyrus seguiu Dumbledore para fora da enfermaria e parou no corredor do hospital. Pessoas iam e vinham, farmacêuticos e enfermeiros em jalecos brancos passavam apressados, e havia gemidos de pacientes sob feitiços, tornando um lugar verdadeiramente inadequado para uma conversa. No entanto, Dumbledore simplesmente acenou sua varinha, e os sons barulhentos desapareceram. Cyrus sentiu como se ele e Dumbledore fossem duas almas incompatíveis, flutuando fora do mundo. Senhor Dumbledore. Senhor Davlis, em relação a Tom Riddle, ou vamos chamá-lo de Cyrus. Você sabe, durante o julgamento, era como se ele só pudesse dizer aquela frase. Acho que podemos respeitar os desejos dele. Dumbledore piscou brincando para Cyrus. Cyrus não sabia o que este velho estava tramando, mas sentia-se inquieto. Você acabou de dizer que seguiu imediatamente a senhorita Tonks quando ela estava rastreando o duende e o bruxo das trevas, está correto? Sim, senhor. Dumbledore assentiu. Então, durante uma tarde inteira, você esteve secretamente observando as ações deles? Sim, senhor. Aqueles bruxos das trevas e o duende. Eles capturaram Tonks, mas não agiram imediatamente. Em vez disso, esperaram pela noite como se o ritual de sacrifício exigisse a magia do luar para ser concluído, disse Cyrus. Dumbledore assentiu. Não é fácil ver traços de magia antiga. Isso requer um talento mais excepcional. Ele não se estendeu nisso, mas mudou de assunto e fez uma pergunta afiada. Davlis, você viu a aparência de Cyrus e a luta dele. Que tipo de pessoa você acha que ele é? Cyrus tensionou seu corpo quase imediatamente. Eu não sei, senhor. Eu apenas o vi aparecer de longe e presenciei sua força poderosa. Dumbledore assentiu, então perguntou novamente. Então, Davlis, e quanto a você? Você está bem, não está ferido? Não, senhor. Dumbledore não disse mais nada. Os gemidos miseráveis retornaram aos seus ouvidos, e os dois estavam subitamente de volta à realidade, e esta conversa anticlimática terminou. Até que a figura de Dumbledore desaparecesse pela escadaria no canto do corredor, Cyrus ainda não conseguia entender qual resposta Dumbledore havia obtido dele. Ele caminhou silenciosamente de volta para a enfermaria de Tonks, a razão dizendo-lhe que sua identidade atual provavelmente não era tão segura. No entanto, Cyrus então pensou que mudar sua identidade não necessariamente enganaria o olhar perspicaz de Dumbledore. Ele acreditava que o velho estava sondando, e a última pergunta, em vez de ser uma preocupação com ele, era mais como questioná-lo sobre se ele havia colocado em perigo a segurança de John Davlis. Ele sabe, mas não me expôs. Cyrus percebeu isso imediatamente, o que em vez disso o deixou à vontade. Não importa o que acontecesse, contanto que Dumbledore não viesse diretamente para matá-lo, estava tudo bem. Talvez o velho também tivesse percebido a diferença entre Cyrus e Lord Voldemort. Ou talvez pretendesse continuar observando para ver quais mudanças esta alma revivida traria. Mas não importa o que fosse, não importava para Cyrus.
Ele originalmente não queria ser algum grande rei demônio da destruição, criando alguma crise enorme. Contanto que Dumbledore não o atrapalhasse, era o suficiente. Claro, Cyrus acreditava que Dumbledore, para verificar suas suspeitas, certamente tentaria todos os meios para testar Cyrus. Mas contanto que ele não interviesse pessoalmente, o problema não seria grande. Ele retornou à enfermaria, onde Fudge e Scringeour discutiam ferozmente a questão dos duendes. Scringeour estava muito descontente com a cooperação de Dokuro com o Bruxo das Trevas em uma tentativa de obter a varinha. E somado aos numerosos incidentes sangrentos causados por rebeliões de duendes ao longo da história, Scringeour esperava suprimir os duendes. Fudge, no entanto, recusou a proposta de Scringeour sob o pretexto de falta de evidências concretas. Embora os duendes detivessem muitos galeões, ele não queria causar mais problemas. O conflito entre duendes e bruxos era muito agudo, e se fossem suprimidos demais e conflitos violentos ocorressem novamente, ele teria uma dor de cabeça. Ninguém no mundo bruxo britânico, tendo acabado de emergir de eras sombrias, gostava de guerra. Ele apenas esperava ser reeleito suavemente, acumular mais galeões durante seu mandato, ganhar uma boa reputação e então se aposentar pacificamente, tornando-se um ministro da magia com uma reputação decente, que liderou a todos para fora do medo e em direção à paz, em vez de ganhar uma má reputação como um fomentador de guerras. Vamos apenas deixar este assunto de lado. Ele disse: Tonks e Davlis, vocês dois devem descansar por um tempo e não participar de outras tarefas. Tirem boas férias. Ele tinha um olhar simpático no rosto por seus subordinados. Davlis, você não vai para casa ver sua família há muito tempo? Sua esposa deve sentir muito a sua falta. E Tonks, não contamos aos seus pais sobre sua hospitalização. Acho melhor você voltar e passar um tempo com eles. O trabalho de Aurora é sempre muito perigoso. Fudge, se deixarmos esses duendes sem controle, eles podem se rebelar novamente. O cabelo de Scringeour tremeu como algas marinhas de raiva. Ah, Scringeour, você é radical demais. Isso não é bom, disse Fudge. Tudo pode ser negociado, não pode? Nós configuramos especificamente o escritório de ligação com duendes, não configuramos? Enquanto falava, ele não pôde evitar de enganchar o ombro de Scringeour e conduzi-lo para fora. Podemos ter uma boa conversa com o chefe da Irmandade dos Duendes, mas devo lembrá-lo, durante as negociações, não diga nada que não seja propício à unidade. Os dois também partiram, deixando Cyrus, Tonks e Moody na enfermaria, olhando uns para os outros. Um momento depois, Moody balançou a cabeça em decepção. Uma pessoa assim realmente se tornou ministro, hein? Cyrus também não ficou muito tempo no hospital. Moody era um velho viúvo e podia ficar acordado dia e noite para cuidar de Tonks. No entanto, Tonks poderia realmente receber alta no dia seguinte. Temporariamente sem trabalho, Cyrus não teve escolha a não ser retornar à casa de Davlis. A bela esposa de Davlis cercou-o alegremente quando o viu, e Cyrus só pôde usar com fundo para deixá-la confusa. Ele ainda estava pensando em Lily Potter ser uma inominável, pensando que ela poderia ter deixado para trás alguns manuscritos de magia antiga, assim como os manuscritos de Ragnarok. Talvez eu deva encontrar tempo para visitar Godric's Hollow, pensou Cyrus. No entanto, não havia pressa para isso. Godric's Hollow era apenas uma possibilidade, e a memória de Ragnarok era o que havia de mais próximo da magia antiga neste momento. O desenvolvimento deste mundo mágico claramente não era inteiramente idêntico ao de Legacy, e a evidência era que desde que o torneio tribruxo parou de ser realizado, Hogwarts nunca teve nenhum aluno transferido. No entanto, muitos NPC e até vilões aparecendo em Legacy eram de fato figuras históricas. Por exemplo, Ragnarok era de fato um duende que existira. E o professor Fig, Cyrus verificou alguns arquivos e confirmou que ele havia encontrado um ataque de dragão em seu caminho para assumir seu posto em Hogwarts. Infelizmente perdendo a vida, tornando-se o primeiro professor na história a morrer inesperadamente antes mesmo de assumir o cargo. Cyrus pegou uma garrafa de vidro limpa e removeu os fios prateados brilhantes dela. Então, ele estendeu a mão diretamente e agarrou a memória em sua mão. A memória ondulou como uma pena caindo em águas cinzentas de um lago, então afundou lentamente nos pensamentos de Cyrus. Ele não precisava de uma penseira para ver esta memória. Claro, a memória de Dokuro era irrelevante. O que era importante era o manuscrito de Ragnarok. No mundo cinza prateado, um pergaminho antigo desenrolou-se diante dos olhos de Cyrus como uma pintura à tinta. Capítulo 127. O manuscrito de Lanok. Era um pedaço de pergaminho de aparência antiga. Duendes não podiam usar magia, e o manuscrito estava cheio de traços do tempo. Cyrus viu um duende vesgo agarrando rudemente os manuscritos, seu rosto feroz e aterrorizante, com menos de 1 metro de altura, de pé em uma plataforma alta e dourada, olhando arrogantemente para os outros duendes que olhavam para ele. Pela memória de Dokuro, Cyrus soube que este duende vesgo era Boderick, o atual líder da Irmandade dos Duendes. A Irmandade dos Duendes, ou simplesmente, era um grupo radical, ansioso para ganhar direitos para os duendes. E como os outros duendes nesta organização, o próprio Boderick também era um radical. Ele agarrou o manuscrito e andou de um lado para o outro na plataforma alta como um galo orgulhoso, como se isso pudesse fazê-lo parecer autossuficiente. Mas na realidade sua postura parecia ridícula. Claro, os duendes que o seguiam não pensariam assim. Cyrus era como a única cor em um mundo cinza, fora de lugar, mas verdadeiramente integrado a este grupo de fantasmas. Ele caminhou entre os duendes, e cada duende que seu corpo tocava se dispersava como fumaça, apenas para se reformar depois que ele partia. Os olhos gananciosos de cada duende estavam agora cheios de anseio e adoração. Irmãos, olhem para isto. Boderick ergueu o manuscrito de Ragnarok, e todos os olhares dos duendes voltaram-se para ele, demorando-se no pergaminho de aparência antiga. Adivinhem o que é isto? Um brilho travesso brilhou em seus olhos e sem esperar que os duendes respondessem, ele imediatamente soltou a resposta. Isto é algo deixado por aquele grande duende, Ragnarok. Para surpresa de Cyrus, quando o Ragnarok foi mencionado, os duendes imediatamente assumiram expressões de raiva. Eles cerraram os punhos com força, suas unhas afiadas cravando-se em sua pele áspera. Aquele traidor, mentiroso, ladrão. Insultos e maldições subiam e desciam como uma maré entre as centenas de duendes, contínuos como ondas do oceano. Cyrus viu a expressão de Dokuro, como se ele desejasse poder rasgar Ragnarok em pedaços.
Embora ele não tivesse jogado muito o jogo, sabia que Ragnok era o líder dos duendes na época, mas agora, a situação era claramente diferente. Pelo menos hoje, mais de 100 anos depois, Ragnok tornará-se uma existência desprezada pelos duendes, até o chamado título de Grande Duende. Era zombeteiro e cheio de sarcasmo. Ele realmente queria saber o que causou tudo isso e felizmente, Boderick explicou generosamente por ele. Isso mesmo, é aquele mentiroso, aquele traidor, aquele ladrão desprezível e sem vergonha que levou embora nosso precioso artefato duende e desapareceu sem deixar vestígios. Boderick bateu furiosamente o manuscrito em sua mão contra o chão, como se estivesse jogando fora uma pilha de lixo. Ele disse que nós, duendes, não precisamos buscar varinhas, mas podemos ganhar um poder mais forte que a magia dos bruxos. Mas qual foi o resultado? Esta chamada magia antiga não passou de um golpe. Magia antiga era apenas um golpe? Cyrus estava um pouco incrédulo. Isso não é magia que pessoas comuns possam aprender. Nós não podemos aprendê-la, Ragnok não pode aprendê-la, e mesmo entre bruxos, poucos dominaram os segredos da magia antiga. Foi por essas coisas ilusórias. Derramamos todos os nossos recursos financeiros na criação de uma poderosa armadura duende, que poderia ter nos levado à glória, nos levado a derrotar os bruxos e recuperar tudo que nos pertence. Mas no final, isso foi roubado por aquele mentiroso. Boderick estava furioso. Desde a rebelião no século XVIII, os duendes não haviam lançado rebeliões em larga escala novamente. O Ministério da Magia pensou que o ato de entregar completamente o controle do Gringotts aos duendes havia apaziguado sua insatisfação. Mas na realidade, um Gringotts apenas satisfez temporariamente seus desejos. A ganância dos duendes era insaciável. Pouco depois de obter o Gringotts, o desejo de rebelião ressurgiu imediatamente. Então eles dedicaram toda a sua força na criação de um conjunto de armadura duende com magia poderosa. No entanto, Ragnok a levou embora. Ele prometeu voltar com maior poder, mas desapareceu sem deixar vestígios. Tendo perdido a armadura, os duendes tiveram que se tornar quietos novamente e esperando pelo próximo momento oportuno. Pode-se dizer que Ragnok foi um pecador para os duendes, um traidor e ladrão que impediu os duendes de substituir os bruxos. Eu sei que alguns entre nós uma vez o seguiram. Boderick levantou um dedo, seu dedo como um galho seco e descascado com unhas grossas que pareciam a casca de uma noz. Enquanto seu dedo varria cada duende presente, alguns indivíduos de aparência muito velha baixaram a cabeça de vergonha. Não importa, irmãos, vocês foram apenas enganados por ele. A raiva de Boderick desapareceu, ou pelo menos pareceu ter desaparecido. Suas palavras calmas foram um conforto para aqueles duendes envergonhados e ainda mais, uma restrição, uma magia que não era magia, porque uma vontade resoluta brilhou imediatamente nos olhos daquelas pessoas. Ragnok é um ladrão ganancioso. Ele monopoliza os segredos da magia antiga e roubou nosso tesouro. Talvez até agora ele ainda esteja em algum canto, acariciando constantemente o precioso artefato, liberando livremente sua poderosa habilidade mágica. Mas um duende na multidão estendeu a mão trêmula. Você disse que aquela magia era apenas um golpe e ninguém poderia aprendê-la. Os duendes ficaram em silêncio. Sim, eu disse isso. Boderick assentiu solenemente. Na verdade, antes de descobrir o manuscrito de Ragnok, eu sempre pensava assim. Então a magia antiga é real? O manuscrito de Ragnok registra os segredos de como controlar aquela magia. Os olhos de muitos duendes brilharam e o desejo em seus corações despertou novamente. Talvez, mas por que eu deveria repetir os mesmos erros? Boderick contra-argumentou. Suas palavras acalmaram um pouco os duendes. Mesmo se seguirmos os passos de Ragnok para encontrar a magia antiga, talvez no final ainda não seja nada. Irmãos, acredito que um dia seremos capazes de explorar seus mistérios, mas não agora, mas no momento em que verdadeiramente recuperarmos o status que pertence a nós, duendes. A ideia de Boderick era simples. O manuscrito de Ragnok poderia ser real e a magia antiga poderia de fato existir, mas para duendes que nem sequer têm varinhas. É como um viajante sedento preso em um deserto encontrando uma pilha de biscoitos. Comida é necessária, claro, mas o que eles precisam mais agora é de água. O que eles precisam mais é de uma varinha que possa conjurar magia. Acredito que os bruxos estarão interessados nisso. Como uma moeda de troca, acho que podemos pedir por varinhas. Você quer dizer, dar a pista da magia antiga para os bruxos? Um duende perguntou descontente. Boderick claramente disse trocar, mas para eles parecia que ele estava dizendo entregar de graça. Claro que não, pernas tortas. Boderick sorriu astutamente, quero lembrá-lo de não esquecer os dragões que eu crio. Capítulo 128 Sangue de Dragão e Conhaque. Agora tudo está claro. Cyrus observou os duendes entrarem em um frenesi. Eles pareciam apoiar muito o plano de Boderick e estavam animados com a intenção dele de enganar os bruxos. Eles nunca pretenderam fazer acordos desde o início e claro, Rookwood era o mesmo naquela época. No entanto, Rookwood não era apenas incompetente, mas também subestimou os duendes. Se Cyrus não tivesse aparecido então, eles provavelmente não teriam escapado do destino de serem mortos por um dragão. Deixem esses bruxos saberem que não somos fadas feias. Boderick ergueu os braços. Centenas de duendes cerraram os punhos em uníssono. Nós não somos fadas feias. O som em forma de onda estilhaçou a cena. Cyrus apareceu em outra sala. Desta vez, não havia tantos duendes. Boderick estava vestido de forma muito impecável, usando até um paletó, mas devido ao seu físico estranho, ele parecia desajeitado. Parados na frente dele estavam alguns duendes, um dos quais era Dokuro. Dokuro, encontrei um grupo adequado de colaboradores. Preciso que você os contate. Boderick empurrou o manuscrito de Ragnok na frente de Dokuro. Eles são descendentes da família Rookwood, cujo ancestral foi uma vez um dos guardiões da magia antiga. Acho que ele estará interessado nisso. Dokuro pegou o manuscrito e começou a lê-lo. Cyrus caminhou lentamente até lá. Só agora ele conseguia ver claramente o conteúdo do manuscrito. Você os leva para aquela costa na Escócia, onde há as ruínas de uma torre. Adora estará esperando lá com um dragão em uma emboscada, disse Boderick. Mas como vamos fazê-los acreditar em nós? O manuscrito de Ragnok registra um ritual sangrento. Através deste método, vestígios de magia antiga podem ser revelados. Ele provavelmente buscou a magia antiga usando este método naquela época, disse Boderick. É uma pena que não consigo decifrar mais nada. Ragnok provavelmente dominou verdadeiramente o poder da magia antiga no final. O conteúdo no final do manuscrito está completamente legível.
inelegível. O mais crucial é que o paradeiro do cofre 12 é desconhecido. Ragnok planejou um ataque aos inomináveis do Ministério da Magia naquele ano para tomar a chave do cofre 12, mas agora com o seu desaparecimento, essa chave também sumiu. A magia antiga provavelmente está escondida dentro do cofre 12. É uma pena que sem a chave, nem mesmo nós podemos abrir o cofre, disse Dokuro ressentido. Aqueles bruxos dizem hipocritamente que nos deixarão controlar completamente o cofre, mas na realidade? Ridículo. Ainda precisamos da permissão deles para abrir o cofre. Seu rosto estava cheio de raiva, como se tudo que estivesse guardado em Gringotts pertencesse aos duendes. Cyrus já sabia há muito tempo que havia pistas para a magia antiga no cofre 12, caso contrário, ele não teria feito tanto esforço para encontrar o paradeiro da chave do cofre 12. No entanto, o que os duendes não conseguiam ver, Cyrus conseguia. Sob seus olhos, o manuscrito de Ragnok não guardava mais segredos. Ragnok realmente colocou a chave do cofre 12 no bar cabeça de javali? Cyrus estava cheio de surpresa. Quem diria que após obter a chave do cofre 12, Ragnok a colocaria dentro daquela cabeça de porco ensanguentada, que esteve na entrada do bar cabeça de javali por quem sabe quantos anos. Mais importante, o próprio Ragnok havia entrado no cofre 12, e o manuscrito afirmava que não havia nada do que ele queria no cofre, apenas alguns fantasmas, que afirmavam ser guardiões. Não é difícil imaginar que esses guardiões nunca confiariam os segredos da magia antiga a Ragnok, um duende. Tendo sofrido neste cofre, Ragnok escondeu a chave no bar cabeça de javali e depois desapareceu com a armadura de duende. O manuscrito não registrava mais segredos. Mesmo assim, Cyrus ainda planejava visitar o cofre 12. Ao contrário de Ragnok, ele era capaz de herdar a magia antiga. Ele poderia se tornar o novo guardião. As memórias estavam fragmentadas. Cyrus abriu os olhos lentamente. A realidade é claramente diferente do jogo. No jogo, o cofre 12 era mais como uma masmorra de tutorial, mas na realidade, um cofre tão estritamente guardado não poderia conter apenas uma penseira. Os guardiões tiveram todo esse trabalho apenas para preservar uma memória? Isso seria ridículo demais. Agora que sei a localização da chave, o problema é como recuperá-la bem debaixo do nariz de Aberforth, pensou Cyrus. Aberforth é um bruxo muito poderoso. Talvez suas habilidades sejam inferiores às de seu irmão Albus Dumbledore, mas ele foi capaz de participar da batalha de Dumbledore e Grindelwald durante seus dias de escola. Ele claramente possui uma magia muito poderosa. Ele não se tornou um bruxo famoso. Cyrus acredita que não foi por falta de talento, mas porque ele o negligenciou por muito tempo. Mesmo assim, sua força supera a maioria dos aurores. Cyrus acredita que a força de Aberforth é provavelmente semelhante à sua agora. Nenhum dos Dumbledore é fácil de lidar. Cyrus pensou no filho de Aberforth, Credence. Sua magia poderosa permitiu até que ele controlasse o Obscurus dentro dele. A Fênix ao lado de Dumbledore muito provavelmente pertencia originalmente a Credence. Tendo obtido os segredos que queria saber, Cyrus não demorou mais e imediatamente usou a aparatação para chegar a Hogsmeade. O bar cabeça de javali continuava o mesmo de sempre, mas os negócios andavam muito devagar ultimamente. O Três Vassouras estava indo bem, pois quase não havia bruxos das trevas lá, mas dentro do bar cabeça de javali, de cada 10 clientes, 11 poderiam ser desagradáveis. O extra poderia estar escondido na cabeça de alguém, ou cortado em pedaços e colocado em uma caixa. Aurores e dementadores revistaram a noite toda, e ninguém queria correr o risco. Aberforth não se importava nem um pouco com isso. Ele não se importava se tinha negócios ou não. Enquanto um bruxo ainda pudesse segurar uma varinha mágica, ele nunca teria que se preocupar com comida. Ele sentava-se silenciosamente no bar, servindo uma bebida para um velho bruxo que havia perdido todos os dentes. O velho bruxo lia calmamente o pasquim, abrindo um sorriso ocasionalmente. Ele era o único cliente nos últimos dias. Aberforth não conseguia se lembrar de quando esse velho bruxo começou a vir aqui para beber dia após dia. Mesmo as patrulhas diárias dos dementadores não o afetavam. Aberforth não pensou muito nisso, porque naquele momento, a porta do bar se abriu novamente. Ele resmungou descontente. Ainda não é a hora da sua patrulha. Desculpe, mas não sou um dementador. Um bruxo estava parado do lado de fora da porta. Aberforth ergueu os olhos por baixo de seus cabelos grisalhos e viu que era um estranho. Que tal um conhaque? E seria ainda melhor se você pudesse adicionar um pouco de sangue fresco de dragão. Capítulo 129 Voldemort. O recém-chegado era um homem jovem, mas seu rosto estava pálido e doentio. O velho, que estivera lendo um jornal, olhou para cima, estreitou os olhos e murmurou. Um velho amigo retornou. Mas Aberforth não se lembrava de ter visto tal rosto em seu bar cabeça de javali. Na realidade, a maioria dos bruxos que vinha aqui não revelava sua verdadeira aparência. Você pode me chamar de Walls, disse o jovem bruxo pálido, acenando para Aberforth e o velho bruxo, e então casualmente encontrou um assento. Um conhaque, de preferência com um pouco de sangue de dragão. Não tem, disse Aberforth em voz baixa. Sem sangue de dragão? Sem sangue de dragão e sem conhaque. Apenas cerveja amanteigada e uísque de fogo. Ele parecia não se importar se o Walls bebia ou não. Então que seja uísque de fogo. Está chovendo lá fora, preciso me aquecer. O Walls esticou-se em sua cadeira e depois tirou do bolso as cópias dos últimos 2 dias do Profeta Diário. Ele fingiu lê-las, mas seu olhar continuava alternando entre Aberforth e o velho bruxo. Parecia que ele estava mais interessado em puxar conversa com eles. No entanto, o velho bruxo apenas olhou para ele quando entrou, e imediatamente voltou à sua leitura. O Walls viu-se incapaz de falar, então esperou até que Aberforth se aproximasse com sua bebida antes de baixar o jornal e se dirigir ao familiar e imundo taverneiro. Eles têm alguma pista? Quero dizer, sobre Sirius Black e Tom Riddle. Não, Aberforth respondeu simplesmente, sem disposição para conversar. O Walls não estava disposto a deixá-lo ir tão facilmente. Ele sacudiu o jornal, produzindo um som nítido que era particularmente irritante no bar silencioso. Ouvi dizer que ele apareceu aqui? Tom Ridley. Talvez, o Ministério da Magia diz que ele pode ter ficado em Hogsmeade, mas eu não o vi, disse Aberforth. O Ministério da Magia é verdadeiramente inútil. O velho bruxo, tendo ouvido a conversa deles, interveio. Duendes e bruxos das trevas conspirando juntos, claramente planejando outra rebelião. No entanto, eles negociam com duendes. Como se aquelas criaturas gananciosas e astutas admitissem que duendes mortos são o seu povo. Centenas de anos atrás, suprimimos uma rebelião, apenas para acabar cedendo Gringotts.
Acho que eles poderiam muito bem desistir do Ministério da Magia também, o velho bruxo zombou. O Walls não continuou a discussão sobre esse tópico. Era óbvio que quem tinha o punho maior detinha o poder. Ele só se importava com duas coisas, o paradeiro de Tom Riddle e a magia antiga. Seu olhar voltou para o jornal. O profeta diário detalhava claramente o incidente recente. As ações de Tom Riddle após escapar da prisão foram muito mais chamativas do que as de Sirius Black. Mas tudo o que uma pessoa fazia tinha uma razão. Ele não poderia ter atacado o Ministério da Magia sem motivo, a menos que quisesse algo. Considerando o incidente nas terras altas da Escócia, seu objetivo era naturalmente a magia antiga. O Walls não ficou surpreso que Tom Riddle quisesse obter os segredos da magia antiga. Afinal, aquele foi o poder que quase me matou. Ele abaixou a cabeça, suas feições faciais se contorcendo, e outro rosto passou pelo seu, com pupilas verticais e amareladas, como um animal de sangue frio. Ele não era outro senão Lord Voldemort. Depois de deixar a Albânia pela segunda vez, ele retornou à Grã-Bretanha para encontrar outro si mesmo. Ele queria desesperadamente saber como aquele fragmento de alma na Horcrux havia ressuscitado. Ele não tinha ouvido falar de tal coisa acontecendo quando criou as Horcruxes. O propósito de uma Horcrux era garantir sua própria imortalidade, mas agora, um fragmento de alma parecia ter assumido o controle. Diante de algo além de seu controle, Lord Voldemort achou intolerável. Então ele arriscou deixar a Albânia novamente, pretendendo ver se aquela alma ressuscitada era verdadeiramente ele mesmo. Se fosse, e se a outra parte estivesse disposta a se submeter, então talvez pudessem se unir para lutar contra Dumbledore. Eles poderiam governar a Grã-Bretanha, conquistar a Europa e até o mundo inteiro. Todos os trouxas e todos os bruxos se curvariam diante dele. O mundo era vasto, e Lord Voldemort não se importaria em ceder uma pequena parte dele para outra versão de si mesmo governar. Mas se aquela alma ressuscitada não estivesse disposta a se submeter a ele, então ele nunca permitiria uma existência além de seu controle. Na verdade, Lord Voldemort já tinha algumas suspeitas. Se a alma que despertou do diário realmente pretendesse se curvar a ele, então aquela entidade já teria ido para a Albânia para trazê-lo de volta a este mundo. Uma intenção assassina carmesim brilhou em seus olhos. Lord Voldemort sentou-se ali por um tempo, não demorando muito. Ele se disfarçou, ou melhor, não se disfarçou muito bem, como um bruxo muito interessado em magia antiga e antes de sair, pagou a Aberforth algum dinheiro para ficar atento a notícias de Tom Riddle ou magia antiga. Então ele partiu. O corpo que ele possuía era frágil e constantemente precisava repor sua força vital. Foi por isso que ele pediu a Aberforth sangue de dragão assim que entrou. E ao contrário do que aconteceu com Quirrell, onde o próprio Quirrell fazia a maior parte do trabalho enquanto ele dormia, desta vez Lord Voldemort pretendia agir ele mesmo. Agora, ele tinha que ir à travessa do tranco para conseguir algo para repor sua vitalidade. Sangue de unicórnio seria o melhor, mas era raro demais. Sangue de dragão também poderia repor a força vital. Lord Voldemort abriu a porta. Ainda estava chovendo lá fora. O céu estava escuro. Ele olhou para cima e com um estalo desapareceu. Momentos depois, uma águia de asas douradas voou vinda do horizonte. Cyrus voou através da chuva, sem saber que quase havia passado por Lord Voldemort. Ele lançou um feitiço em si mesmo para tornar-se impermeável à água e ao fogo. Usando o tempo sombrio e o som da chuva, ele dobrou as asas e pousou sob o beiral do bar Cabeça de Javali, suas pupilas douradas como luzes bruxuleantes na noite chuvosa. Ele olhou para a cabeça de porco sangrenta e aterrorizante. Anos de sol e chuva não a fizeram apodrecer ou murchar. Ela havia sido encantada, ou talvez fosse a cabeça de um porco mágico em si. O bar Cabeça de Javali tinha uma longa história, pelo menos várias centenas de anos. Mas aquela cabeça parecia ter sido pendurada apenas recentemente. Cyrus sentiu um pouco de náusea, mas ainda examinou cuidadosamente cada canto dela. Finalmente, ele encontrou algo estranho na boca do porco. Ele o fisgou com sua garra e uma chave dourada caiu. A extremidade da chave era semi-espiral, como fumaça e chama ao mesmo tempo. Era a marca da magia antiga. Agora que pensava nisso, Cyrus ainda se sentia um pouco surpreso. Não faz muito tempo, ele vivia no bar Cabeça de Javali todos os dias, passando por essa cabeça de porco aterrorizante todas as manhãs e noites. Ele nunca imaginou que a chave que estivera procurando por tanto tempo estivesse bem aqui. Agora, era a hora de ir ao Gringotts. Capítulo 130 Gringotts. Antes de ir ao Gringotts, Cyrus planejava comprar algumas coisas primeiro. Ele mudou seu rosto, entrou em uma loja e gastou alguns galeões em um malão. Como a maioria dos malões usados por bruxos, este também estava encantado com um feitiço de extensão indetectável. O espaço dentro do malão era surpreendentemente grande. No entanto, na opinião de Cyrus, ainda não era grande o suficiente. Ele precisava de uma região selvagem, montanhas e até amanheceres e entardeceres. Caso contrário, ele não seria capaz de colocar o dragão que havia obtido anteriormente dentro do malão. Na verdade, até agora, aquele dragão ainda estava sendo mantido por Cyrus em uma cordilheira. Terei que modificá-lo eu mesmo, suspirou Cyrus. Isso não era difícil para ele, apenas muito trabalhoso. Ele deixou esse assunto de lado. Claramente havia coisas mais importantes que ele precisava fazer no momento. Ele foi ao caldeirão furado, encontrou o velho bruxo chamado Tom, alugou um quarto, colocou o malão dentro e comeu algo. Então ele retornou ao beco diagonal através da parede e caminhou em direção ao Gringotts. O Gringotts era o edifício mais impressionante no beco diagonal. Claramente, os duendes acreditavam que precisavam exibir sua riqueza com ouro. Entre todas as lojas do beco diagonal, era a mais alta, inteiramente branca, com paredes externas aparentemente construídas de mármore branco. E as portas principais eram feitas de bronze, brilhando sob o sol. No Gringotts, até mesmo um mero atendente estava vestido de forma muito luxuosa. O duende baixo parado na entrada usava um uniforme escarlate com detalhes em ouro, parecendo realmente adequado ao papel. Quando Cyrus se aproximou, ele se curvou para Cyrus, mas não disse palavras de boas-vindas. O chão do Gringotts também era de ouro branco, fazendo parecer menos com mármore e mais com jardim impecável. Depois de passar pelas portas principais de bronze, havia uma segunda porta lá dentro. Esta era de prata, com gravações em ambos os lados. Embora Cyrus estivesse visitando o Gringotts pela primeira vez, ele já conhecia aquelas palavras de cor e não lhes deu a mínima atenção. Ele estava lá por riqueza que não lhe pertencia. Mas de outra perspectiva, ele de fato possuía a chave do cofre 12. Depois de passar pela porta de prata, havia um enorme salão de mármore, onde quase 100 duendes estavam sentados, todos vestidos de terno e gravata, empoleirados em bancos altos, permitindo que sua baixa estatura olhasse de cima para qualquer bruxo que entrasse. Não ao nível dos olhos, mas olhando de cima para baixo. Isso era claramente a arrogância dos duendes.
Cyrus achou o comportamento deles totalmente ridículo. Como a parte derrotada em sua luta com os bruxos, eles pareciam acreditar que isso salvaria seu orgulho, que isso lhes permitiria pisotear os bruxos. Mas de outra perspectiva, tantas raças subhumanas, centauros gigantes. Eles possuíam maior poder que os duendes, mas suas vidas atuais eram muito mais miseráveis em comparação com as dos duendes. Sua ganância insaciável, embora desprezada, genuinamente lhes permitia viver bem, tanto que muitos duendes até sentiam um senso de superioridade. Olhando de cima para os bruxos e considerando-se mais nobres, os fatos nos dizem que para ganhar direitos, deve-se engajar em uma luta sangrenta, e ela deve ser contínua. Desta perspectiva, Cyrus na verdade os admirava, mas suas posições diferiam. As pessoas são sempre hipócritas e como humano, como bruxo, ele naturalmente permanecia na perspectiva do bruxo. Bem-vindo, senhor. Um atendente duende aproximou-se, curvando-se pela metade. Preciso ir ao cofre 12. As palavras de Cyrus fizeram o atendente, não, os movimentos de todos os duendes em todo o salão, pararem. O farfalhar de penas escrevendo em pergaminho cessou, e o duende que colocava joias na balança parou sua mão. A balança inclinou-se precariamente, e um rubi do tamanho de um ovo de pombo rolou até os pés de Cyrus. Os duendes trocaram olhares rapidamente e logo voltaram ao seu estado anterior. A chave, senhor? Cyrus entregou-lhe a chave do cofre 12. O atendente entregou a chave a um duende idoso com um monóculo, sentado no centro do salão. Ele tinha uma barba pálida e a examinou cuidadosamente por um longo tempo antes de falar. A chave é real, Grampo Lévio. Então, um duende muito familiar para Cyrus surgiu. Ele tinha uma testa alta, cabelos grisalhos e só alcançava a cintura de Cyrus. Por aqui, senhor. Grampo conduziu Cyrus em direção a uma porta de ouro branco. Havia muitas portas semelhantes ali, cada uma parecendo quase idêntica. Como se percebesse a confusão de Cyrus, Grampo falou. Essas portas diferentes levam a diferentes áreas subterrâneas. Claro, na verdade existe apenas um espaço, mas os trilhos são diferentes. Cofres antigos como o cofre 12 ficam logo no início. A porta para a qual ele conduziu Cyrus estava localizada muito à frente. Nesse ponto, Cyrus notou vários duendes saindo às pressas, seus olhares ocasionalmente relanceando para Cyrus. Grampo abriu a porta. O interior da porta era completamente diferente do opulento Gringotes. Atravessando-a, havia uma enorme caverna subterrânea escura e úmida. Trilhos pretos se enrolavam nas paredes de rocha como cobras gigantes, estendendo-se para diferentes cavernas. Grampo esperou por um vagonete que pudesse deslizar nos trilhos. Ele não tinha nenhuma medida de segurança e parecia uma engenhoca velha e dilapidada usada para transportar mercadorias em uma mina. O Gringotes cobrava uma taxa de administração para cada cofre que abria. Os duendes usavam esse dinheiro para manter dragões, instalar a queda do ladrão e garantir a segurança, mas não se importavam nem um pouco com a experiência do depósito. O princípio principal era simplesmente que funcionasse. Cyrus e Grampo subiram no vagonete juntos. Um longo corrimão desceu, servindo como a única medida de segurança. Grampo puxou a alavanca e o vagonete começou a se mover por conta própria. Sua velocidade era incrivelmente rápida, as rodas de ferro deixando uma chuva de faíscas no trilho enquanto emitiam um ruído alto. Cyrus sentiu como se estivesse em uma montanha-russa, prestes a ser arremessado para fora. Ele sentiu como se estivesse no carrinho por pelo menos 15 minutos, a ponto de começar a se perguntar quão profundo era realmente o subsolo do Gringotes. Ele sentiu que o vagonete havia percorrido pelo menos uma dúzia de quilômetros. Eles devem ter escavado todo o subsolo de Londres. Mas então ele pensou, também poderia ser o feitiço de extensão indetectável. Afinal, o Gringotes não era originalmente controlado por duendes. Enquanto pensava, um grande jato de água subitamente atingiu o rosto de Cyrus. Cyrus rapidamente baixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Ele podia sentir suas feições molhadas mudando de volta para sua aparência bonita original. Mas felizmente a luz na caverna era fraca e a atenção de Grampo estava focada à frente. Então ele não percebeu. Desculpas, senhor. Essa é a queda do ladrão, uma das medidas de segurança do Gringotes. Ela lava o poder mágico, disse Grampo. Ele não parecia nem um pouco arrependido por encharcar um cliente. Em vez disso, parecia muito satisfeito. A queda do ladrão era de fato uma invenção formidável. Ela pode lavar qualquer magia, perguntou Cyrus, limpando sutilmente a água do rosto. O quê? Quero dizer, até a magia da maldição de Avada Kedavra seria lavada? Grampo estremeceu e respondeu timidamente, não, senhor. É principalmente para transfiguração, confundo e impérios, para evitar que sejamos controlados por bruxos mal intencionados. Ele virou a cabeça para olhar para Cyrus, aparentemente com medo de que Cyrus fizesse algo irracional. Felizmente, a essa altura, Cyrus já havia mudado seu rosto de volta, o que evitou que Grampo percebesse algo errado. Mesmo a magia não tem absolutos, senhor. Eles encerraram sua conversa não muito agradável. No meio do caminho, Grampo parou o carrinho uma vez, reportou ao duende que guardava os cofres antigos e depois continuou em frente. Após um tempo desconhecido, Grampo puxou o freio. Cyrus sentiu as rodas abaixo sendo freadas à força, mas o carrinho continuou a se mover rapidamente devido à inércia. As faíscas geradas pelo atrito entre as rodas e os trilhos pareciam a cauda de um cometa. Kia! Um som agudo perfurou seus tímpanos. Chegamos! O carrinho parou. Grampo pulou, pousando em uma plataforma sustentada por metal. Uma porta antiga apareceu diante dos olhos de Cyrus. Capítulo 131. Cofre número 12. Era uma porta de metal bronzeado protegida por magia. Se alguém tentasse quebrá-la à força, provavelmente exigiria um feitiço extremamente poderoso e haveria o risco de colapso da caverna subterrânea. Grampo abriu a porta do cofre com uma chave, colocou a chave de volta no bolso e gesticulou para Cyrus entrar. Cyrus entrou. O cofre estava vazio. Não há nada mesmo? Ele sabia que este pequeno cofre era apenas um disfarce, mas pensou que ao menos os 4 guardiões da magia antiga teriam deixado alguns tesouros menos importantes aqui. No entanto, ele logo percebeu que não era que eles não tivessem guardado nada, mas que os tesouros aqui já haviam sido levados por outra pessoa. Porque o chão e as paredes aqui tinham marcas pretas e mesmo tendo se passado mais de 100 anos, Cyrus ainda conseguia reconhecê-las como vestígios de sangue. Isso mesmo, Ragnok esteve aqui. Cyrus pensou. Usar sangue humano vivo para desenhar traços de magia antiga era um método que o próprio Ragnok havia registrado em seus manuscritos. Neste mundo sem o protagonista de Legacy, ele ainda encontrou uma maneira de entrar no cofre. Mas Cyrus também sabia que pelo menos, os guardiões não permitiriam que ele obtivesse a magia antiga. Senhor, vou esperar lá fora por você. Grampo disse, pretendendo se retirar, mas Cyrus o interrompeu.
Por que se dar ao trabalho, Senhor Grampo? Cyrus não se virou para olhar para ele, mas em vez disso encarou a parede manchada de sangue, agora enegrecida. Senhor, não entendo o que quer dizer. Não entende. Eu calculo que suas forças de duendes já embarcaram em todos os carrinhos que podem chegar a este cofre e estão planejando invadir todos de uma vez, não estão? Cyrus disse suavemente. Duendes, aos seus olhos, não eram motivo de preocupação. Ele sacou sua varinha. Não havia necessidade de disfarce agora e ele reverteu diretamente para sua aparência original. Você é Tom Riddle? As pupilas de Grampo se contraíram. Vou te dar uma chance. A varinha de Cyrus traçou um arco no ar, então uma luz azul iridescente se espalhou como uma névoa. Grampo instintivamente tentou se esquivar, mas a luz não causou dano. Em vez disso, sob essa magia, a parede preta desapareceu e um novo e vasto espaço escuro apareceu diante de Grampo. Isso é. Ele arregalou os olhos, nunca sonhando que houvesse outra câmara secreta dentro da câmara secreta. Isso é uma arena. Cyrus ficou com as mãos atrás das costas, olhando para baixo para Grampo. Seus olhos estavam ardendo, mas pareciam incrivelmente frios. Na realidade, o enorme espaço preto atrás dele ainda não era onde a magia antiga era mantida. Para encontrar aqueles 4 fundadores, ainda era necessário passar por alguns testes. Cyrus não queria muitos problemas, então decidiu lidar com os testes e os duendes ao mesmo tempo. Grampo neste momento parecia ainda estar em choque e medo de Cyrus, tanto que nem se atreveu a se mover, enquanto Cyrus ainda caminhava grandiosamente para aquele espaço escuro. Era muito vasto aqui. Olhando para cima, ele não conseguia ver nada, mas presumiu que houvesse pelo menos um teto, porque ao redor do espaço havia pilares de pedra circulares mais largos que o corpo de uma pessoa. Era como se eles sustentassem todo o solo. Cyrus caminhou na escuridão, e na escuridão sem limites, apenas ele viu uma luz branca que subia do chão, tomando forma como névoa varrida pelo vento. Ele chegou ao centro daquela luz. Reveliu. A luz imediatamente se expandiu para fora, mas a caverna não se tornou mais brilhante. Na verdade, a única coisa que mudou foi o chão sob os pés de Cyrus. Era originalmente terra cinzenta, mas agora havia se transformado em algo como uma superfície de gelo congelado. Abaixo da superfície de gelo preto, fileiras de estátuas de cavaleiros ajoelhados jaziam silenciosamente em sono. Esta era outra diferença em relação ao jogo. No jogo, havia apenas algumas estátuas sob o gelo, mas aqui havia pelo menos dezenas de estátuas. Tantas que não era exagero chamá-las de exército. Cyrus parou no centro da escuridão, olhando com desprezo para o baixo e solitário Grampo. Então ele simplesmente fechou os olhos para descansar, desconsiderando completamente Grampo. Grampo estava extremamente nervoso neste momento. Os grandes incidentes que Cyrus causou várias vezes destacavam sua força. Especialmente não muito tempo atrás, na costa das terras altas da Escócia, ele até matou sozinho um dragão. Deve-se saber que um dragão pode exigir vários domadores de dragões bem treinados para ser subjugado, e mesmo assim, eles não o derrotam de frente. Eles geralmente usam a maldição da conjuntivite para atacar os olhos do dragão, e quanto aos feitiços, a maioria não consegue penetrar na pele de um dragão. Para um bruxo tão poderoso, tirar sua pequena vida seria sem esforço. No entanto, ele ainda não estava desesperado, pelo menos este Tom Riddle era arrogante demais. Grampo não podia ver as mudanças sob os pés de Cyrus, nem os cavaleiros de pedra ordenadamente dispostos sob o gelo. Ele apenas pensou que Cyrus pretendia enfrentar todos os duendes sozinho, uma ação que, em sua visão, era nada menos que tolice e busca pela morte. Não importa quão fraca fosse a força dos duendes, era o suficiente para travar uma guerra contra bruxos. Nos últimos 100 anos, os duendes também forjaram muitos artefatos mágicos e um exército de duendes totalmente armado exigiria que até mesmo o Ministério da Magia britânico mobilizasse todos os seus aurores para contra-atacar. Você quer lutar contra ele sozinho? Você acha que é Dumbledore ou acha que é aquele que não deve ser nomeado? Ridículo. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Grampo. Assim que Boderick chegasse com o exército de duendes, Tom Riddle certamente morreria. Grampo esperou nervosamente e após um tempo desconhecido, um som de estrondo distante veio de fora do cofre. Ele ficou animado. Este era o som de rodas de ferro raspando em trilhos de metal. Seus reforços haviam chegado. Boderick era um líder bastante audacioso. Ele usava armadura e liderou diretamente a investida para dentro da porta do cofre, parecendo bastante imponente. Embora baixo, combinado com seu rosto fantasmagórico, ele poderia de fato instilar medo nas pessoas. Cyrus abriu os olhos. Ele viu Grampo se encolher rapidamente atrás de Boderick, sussurrando algo, e o som dos carrinhos do lado de fora da porta ainda não havia parado, com duendes entrando pela porta um após o outro. A pele deles era amarelada e esverdeada, e para Cyrus, eles pareciam um grande enxame de gafanhotos gananciosos e desenfreados. Então você é Tom Riddle. Boderick deu um passo à frente com arrogância, seu tom desdenhoso. Você é quem matou meus irmãos Dokuro e Adora. Cyrus franziu a testa ligeiramente. Chame-me de Cyrus, senhor duende, não gosto desse nome. Não me importa como você é chamado, porque você morrerá aqui. Você espera que eu construa uma lápide para você? Boderick zombou. Atacar. Capítulo 132. O duende é derrotado. Os braços de Boderick eram incrivelmente longos, quase 2/3 do comprimento de todo o seu corpo. Apesar de sua baixa estatura, suas mãos eram maiores que as de uma pessoa média. Neste momento, enquanto suas palmas em forma de leque balançavam para baixo, os duendes atrás dele receberam imediatamente o comando para avançar, gritando e correndo para frente com suas armas erguidas. Eles passaram pela estreita porta de bronze, pela parede que desapareceu e fervilharam como insetos no vasto espaço escuro. Boderick quase já havia dado Cyrus como morto e ele observou vagarosamente o enorme espaço, com uma expressão satisfeita no rosto. O cofre 12 na verdade tem tal câmara secreta dentro dele. Os registros de Ragnarok estavam de fato corretos. Perfeito. Usarei o sangue deste bruxo para encontrar o poder da magia antiga. Seus olhos vesgos estavam cheios de crueldade. A vida de um bruxo não valia nada em seus olhos. No entanto, isso era igualmente verdadeiro para Cyrus. Ele não sentia nenhuma culpa em matar duendes. Duendes? Essa era uma maneira gentil de dizer. Na realidade, o nome verdadeiro para esses sujeitos deveria ser goblins. Monstros astutos, gananciosos e cruéis. Esses demônios feios e pequenos avançaram contra Cyrus um após o outro, com os olhos vermelhos, como se quisessem despedaçar Cyrus, beber seu sangue e mastigar sua carne. A maioria dos duendes usava armaduras leves com alguma resistência mágica e empunhava armas de prata. Um número muito pequeno de duendes segurava varinhas, liberando magia.
Todos os atores estão aqui? Então que comece o espetáculo. A varinha de Cyrus traçou elegantemente uma forma de R no ar, conjurando aparatação enquanto simultaneamente desviava os feitiços dos duendes. Estrondo. Depois que ele liberou sua magia, os cavaleiros sob a superfície do gelo apareceram de repente neste espaço escuro como reflexos. Eles eram solenes e dignos, imbuídos de uma aura antiga, como se estivessem lá por milhares de anos. Os duendes que avançavam não poderiam ter antecipado o aparecimento de tantas estátuas de pedra, especialmente porque elas se materializaram sem aviso diretamente em seu caminho. Muitos duendes tropeçaram nas estátuas, rolando como bolas. O que está acontecendo? De onde vieram essas estátuas de pedra? Os olhos de Boderick se arregalaram. O quê? O manuscrito de Ragnok não mencionou isso? Cyrus riu levemente. Ele havia lido o manuscrito de Ragnok e naturalmente sabia que não registrava o que aconteceu depois que Ragnok entrou na Câmara Secreta. Na verdade, depois disso, Ragnok desapareceu com seus segredos e os artefatos dos duendes. Caso contrário, ele não teria sido tão desprezado pelos duendes. Cyrus lançou um feitiço para o ar, uma versão fortalecida do Lumos, o Lumo Supremo. Uma bola de luz branca voou e ficou suspensa no ar. Era incrivelmente brilhante, como um sol frio de inverno, iluminando instantaneamente toda a caverna escura. Os olhos dos duendes foram picados pela luz forte e repentina e eles piscaram de forma normal. Sob a iluminação desta luz, os corpos dos cavaleiros e suas sombras sob o gelo lentamente se sobrepuseram. Craque, craque, craque. Eles ganharam vida, sons rígidos ecoando na câmara secreta, com finos fragmentos de pedra se espalhando de suas articulações. Cyrus até guardou sua varinha, juntando as mãos e curvando os lábios. Em um momento como este não deveria o dizer. Ele elegantemente levantou as duas mãos, como se estivesse regendo uma orquestra. Golems de pedra, avancem. Os cavaleiros sacaram suas espadas longas. Eles eram guardiões, guerreiros poderosos, máquinas sem emoção. Qualquer um que invadisse esta câmara secreta, não importa quem fosse, era um objeto de ataque. Evidentemente, os duendes o superavam em número no momento. Cyrus riu levemente e, sem olhar para trás, transformou a arma do cavaleiro que pretendia parti-lo ao meio por trás com um machado de pedra em um buquê de flores. Então, ele se transformou silenciosamente em um fiapo de fumaça preta e disparou para a cúpula preta. Ele desapareceu, deixando o campo de batalha para os duendes e as estátuas de pedra. Boderick ainda achava que essas estátuas de pedra eram um truque de Cyrus. Não admira que aquele bruxo desprezível tenha ousado nos enfrentar. Ele rangeu os dentes de ódio e amaldiçoou, ordenando que seus subordinados enfrentassem os cavaleiros. Esmaguem todos eles. Instantaneamente a câmara secreta foi preenchida pelo som de metal e rocha colidindo em todos os lugares. Os duendes usavam martelos para esmagar as pernas dos cavaleiros, enquanto os cavaleiros usavam armas afiadas para perfurar os corpos dos duendes, levantando-os alto e batendo-os no chão. Eles balançavam machados para decepar as cabeças dos duendes. As lâminas abriam os peitos dos duendes e os pés esmagavam os crânios dos duendes. O sangue cobria a superfície de gelo irregular. As imensas baixas fizeram Boderick vacilar. Ele sentiu medo, seu corpo tremendo. Mas ele não tinha intenção de desistir ainda. Acalme-se, Boderick, estes são sacrifícios necessários. Nós, duendes, devemos pagar com nossas vidas para recuperar nossos direitos. A magia antiga é crucial. Aguentem firme, irmãos. Boderick gritou, mas ele mesmo estava fingindo lutar enquanto se esquivava dos cavaleiros. Temos mais números. O sacrifício era inevitável, mas sacrificar a si mesmo não era. Mas, Lord Boderick, eles estão se consertando sozinhos, disse um dos duendes, cheio de terror. Só então Boderick percebeu que os cavaleiros cujas pernas haviam sido quebradas estavam se levantando novamente pouco depois, e os escombros espalhados e membros decepados estavam retornando aos seus corpos como se o tempo tivesse retrocedido. Se isso continuasse, seria interminável. Duendes, no entanto, não podiam ressuscitar. Bruxo desprezível fazendo tal truque. Encontre aquele bruxo desprezível, mate-o. A magia será quebrada. Para um bruxo, a morte significava a dissipação da magia. Boderick acreditava que essas estátuas de pedra foram invocadas por Cyrus, então agora ele só precisava encontrar Cyrus e matá-lo para parar tudo isso. Seus olhos vesgos procuraram pelo paradeiro de Cyrus, mas Cyrus já havia voado para o ar durante o caos inicial. O espaço acima ainda estava escuro e ele estava atualmente em um estado entre a forma sólida e a fumaça preta. O feitiço de voo inventado por Lord Voldemort era de fato eficaz. Apenas parecia um pouco mal demais, todo preto e sombrio. Boderick não conseguia encontrar o rastro de Cyrus e, observando o número de duendes diminuir constantemente, ele de repente não sabia o que fazer. Tudo parecia um sonho. Tantos deles haviam cercado um bruxo e ele deveria ter vencido, obtido a magia antiga e se tornado um herói para os duendes. Mas agora, em seus ouvidos estavam os gritos dolorosos e lamentos dos duendes. Não pode terminar assim. Devo estar sonhando, sim, sonhando. Ele murmurou para si mesmo, tentando se enganar com um sonho, mas algo voou de algum lugar e o atingiu pesadamente na cabeça. A dor o lembrou de que isso não era um sonho. Boderick abriu os olhos e viu uma cabeça dentada e feia rolando aos seus pés. A cabeça parou, ficando em pé. Seus olhos ainda estavam abertos, saltando para fora devido ao imenso impacto e pendurados em seu nariz pontudo. Sua boca coberta de sangue estava escancarada, como se quisesse expressar seu ressentimento. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!